mas hoje ela está aqui. Então, tá certo, tá valendo. Gente, eu sou o psicólogo Edley Timbó Passos, sou de Porto Velho, Rondônia. Muita gente que me conhece, talvez algumas pessoas não me conheçam. Eu trabalho com grupos desde a época da faculdade. Na verdade, fazendo uma retrospectiva, eu já percebi que eu trabalho com grupos desde a adolescência, né, que é uma coisa que a gente conversou até, eu e Indiana, e algumas outras pessoas. E eu descobri o quanto que eu gosto disso. Eu tenho uma técnica que eu uso mais, né, que é o treinamento de habilidades sociais, mas grupos em geral já é uma coisa assim que por si me chama atenção, né? Então já trabalhei também com grupos em outros locais e hoje o nosso foco é trabalhar com essa questão de grupos na parte empresarial, né? E aí é interessante aqui nós temos psicólogos também da esfera pública, mas que também trabalham na área organizacional, estão presentes aqui na aula, né? É legal que a gente, quando a gente se relaciona com as pessoas, troca ideia, a gente acaba descobrindo, né, as áreas que as pessoas trabalham, e isso acaba enriquecendo também o nosso conteúdo, né, no intuito de trazer aí o que realmente as pessoas precisam. Então, Indiana, eu gostaria, né, que você falasse um pouco dessa atuação, de como que é a sua atuação, e à medida que nós vamos desenvolvendo, eu vou te perguntando coisas, e também o pessoal pode ficar livre aí para perguntar aqui no chat. Nós pretendemos dar 30 minutos de conteúdo e abrir para mais 30 minutos de perguntas, tá bom, gente? Então, a meta é não se exceder em relação à quantidade de 1 hora, né? Até para, enfim, vocês ficarem tranquilos aí e descansarem também para amanhã, para o novo dia de trabalho. Fique à vontade, Indiana, e vamos dialogando aqui com o pessoal. Ok, vamos lá então, pessoal. Fazendo uma retrospectiva aqui, eu comecei a atuar em grupo logo na faculdade. Nos meus últimos anos, né, na faculdade, aqui no Pitágoras de Ipatinga, você pode focar, por exemplo, você pode escolher se você quer trabalhar na clínica ou na organizacional. Então, assim, as últimas matérias do 9º e 10º período é focado em uma ou outra esfera que você escolher, certo? Então, como eu já vinha de uma experiência de supermercado, já tinha alguma coisa em que eu já tinha começado a trabalhar, já com esses trabalhos em grupos, enfim. Treinamentos também dentro do supermercado, antes de ser psicóloga, eu já comecei a trabalhar alguma coisa. E aí, eu decidi focar os meus estágios na área de recursos humanos. E eu foquei justamente num supermercado aqui da cidade. Então, eu fiz 3 estágios que eu tive a oportunidade de fazer na mesma empresa, porém, como é um supermercado, uma rede muito grande, então eu fazia, às vezes, um num bairro, o outro estágio em outro bairro, e sempre fazendo assim, experimentando projetos diferentes em cada estágio. E um deles, que foi muito bacana, um que eu quero trazer para vocês, foi justamente um trabalho em grupo que eu fiz, que tinha como foco saúde mental do trabalhador. E já aí nesse final de faculdade, né, no meu 10º período, eu fiz esse estágio voltado e para mim foi um grupo riquíssimo. Como que acontecia? Nós levávamos, era eu e mais uma colega, nós levávamos ali dinâmica todos os dias e abria o grupo para poder fazer reflexões e a gente poder conversar e se conhecer um pouquinho mais. Então, assim, foi um estágio riquíssimo. Desse grupo surgiu uma demanda individual também, e o mais interessante, que foi assim, surgiu uma demanda individual que a minha colega foi atender, e escutando essa funcionária do supermercado, ela me falou, olha, Indiana, tem alguém no grupo que a gente precisa atender também. E como ela já estava atendendo, eu resolvi atender essa outra pessoa, que era o líder. Ele tinha acabado de virar líder recentemente. E nós percebemos que a liderança dele tinha algumas falhas que precisavam ser sanadas, porque estavam prejudicando a equipe. Então, olha que interessante. Ao mesmo tempo que eu atendia esse líder, ela atendia a subordinada dele e os dois estavam dentro do grupo. Olha que interessante. Então, assim, a gente já foi percebendo, eu já fui percebendo a movimentação desse novo líder. Edley, só para você ter uma ideia. Quando a gente começou o grupo, ele sentava no meio da equipe, assim, normalmente, como qualquer outra pessoa. A partir do momento que ele assumiu como líder, a postura dele mudou. Ele literalmente começou a sentar do nosso lado. Né? Foi assim, a gente foi fazendo essa observação, assim, que a postura dele mudou, assim, de um líder que começou a ser aquele líder prepotente, que quer empurrar a equipe. E olha só, logo ali eu já comecei a fazer esse trabalhinho com esse líder,
E já consegui perceber esses resultados também, tanto dentro do grupo quanto fora, porque a gente tinha esses feedbacks. Então, assim, para mim foi um estágio riquíssimo. Eu me apaixonei por essa área e não quis mais sair. Então, assim, eu sempre gostei muito, já era um foco, atuar com saúde mental do trabalhador. E aí, né, não obstante disso, vim para o mundo, né, do trabalho e comecei a levar isso, a levar esse gostinho, esse desejo meu para as empresas também. Ter essa preocupação de trabalhar com a saúde mental deles. Claro que eu tenho alguns conhecimentos em RH e eu procuro aplicar isso o tempo todo, mas eu tenho sempre esse olhar assim para trazer essa saúde mental de todos os envolvidos ali dentro da empresa, certo? Então, assim, foi assim que eu comecei no meio empresarial. E hoje, pessoal, eu quero falar um pouquinho desse meu trabalho, né, que eu comecei na ONG. Como que começou esse meu trabalho? Olha que interessante. Eu parei um tempo, né? Eu parei de trabalhar, eu fui ser mãe, decidi me dedicar à família. E quando eu retornei, o que eu fiz? Eu comecei a falar para todo mundo, literalmente, a falar para os meus contatos que eu estava voltando, tanto no presencial quanto no online, eu ia fazendo essa conversa com eles. E aí uma pessoa me chamou para dentro dessa ONG, me falou assim, olha, os funcionários estão muito desmotivados, eu gostaria que você fosse lá e desse uma palestra. E como analista comportamental e psicóloga, né, eu entendi assim, olha, uma palestra motivacional, eu sei que só isso não é suficiente. Então eu comecei a investigar. Mas o que está acontecendo? Como que estão esses funcionários? E ela foi Tão falando algumas. famosa palestra motivacional. Sim, acreditem, vocês, em algum momento vocês vão ser chamados para uma palestra motivacional dentro de empresa, pode ter certeza. E aí, o que eu fiz? Eu fui para essa ONG e fiz uma proposta. Deixa eu analisar, deixa eu verificar o que realmente está acontecendo aqui para me ver se realmente uma palestra vai ser eficaz aqui para vocês, certo? E tudo isso era um trabalho voluntário, tá, gente? E olha que interessante, eu fiquei ali uma semana, fiz esse trabalho, fiz esse levantamento e, gente, o que eu constatei? Algo assim que é muito comum e que eu quero chamar a atenção de vocês também. Essa ONG, ela não tinha uma estrutura de uma empresa, e por não ter uma estrutura de empresa, as pessoas que estavam à frente dessa ONG também não tinham uma formação acadêmica, nem no meio administrativo, nem em outros meios. Né? Às vezes, tinha algumas sim que eram professoras, então tinha essa estrutura de professora ou de dona de casa, e era assim que eles conduziam essa ONG. Então, assim, pode ter certeza, eu encontrei muita demanda ali, muita demanda que apenas um trabalho voluntário não bastaria. Né? Comecei algumas questões, comecei a trabalhar um pouquinho ali, mas logo eles perceberam que somente o trabalho voluntário não ia dar. E me contrataram, né? Com base naquilo que eu fui entregando para eles. E assim, o que eu quero trazer para vocês aqui? Essa demanda grande não é só uma demanda de recursos humanos em si, também tinha uma demanda grande de trabalho em grupo com esses funcionários. Principalmente essa escuta, né, de trazer essa escuta para o funcionário que muitas vezes não tem dentro das empresas. E o que eu trago para vocês? Isso é muito comum nas empresas pequenas, de pequenos porte, nas empresas familiares, vocês podem notar também que não tem uma estrutura, né? Tem mais, qualquer empresa que tem mais de 10 funcionários, pode ter certeza, tem a necessidade sim de um trabalho ali, tá? Então pode ter certeza, a demanda está ali. Mas qual que é o meu foco? Qual que é o principal? Para mim é essa avaliação inicial esse olhar, sabe, que eu falei para vocês, que eu cheguei ali na empresa não me contentando com aquilo que eles estavam pedindo, disposta sim a entregar algo, mas escutar todos para saber se era efetivo. Então, essa avaliação é muito importante para nós, né, para nós profissionais, né? Mesmo que você seja da área clínica, é importante você fazer essa avaliação, fazer essa escuta. Uma coisa que eu brincava muito com o pessoal, sabe, Éder? É que assim, eu brincava com eles que eu era a terapeuta da empresa, que eu ia lá encontrar, verificar qual é o problema que eles tinham, qual era a demanda que eles tinham para levar uma solução mais eficaz, como um terapeuta mesmo, né? E de fazer essa escuta atenta, né? Fazer essa leitura, sabe, até aquilo que não é dito. Eu brincava não, eu fazia de fato. Eu fazia análise funcional com cada demanda.
Acredita? Esses dias, Indiana, a gente soltou um post falando assim, foi ontem até, o que você acha que um psicólogo faz na empresa? Não sei se você viu. E aí algumas pessoas colocaram, faz tudo que aparece, e aí outras colocaram, a maioria colocou essa parte de um trabalho estratégico em equipe, né? Mas também tem um pouquinho disso, né? No começo a gente acaba tendo bastante demanda até a gente conseguir realmente identificar e ir para uma área mais pontual, né? Exatamente, exatamente. É muita demanda, e até você chegar nesse ponto, né? Nesse ponto incisivo, aquilo que você vai trabalhar, qual que é a demanda em si que você vai trazer. Assim, o principal, gente, para quem não é do meio organizacional que eu quero falar, é ir para essas empresas, fazer essa escuta atenta, observar, entender, estudar mesmo essa empresa, por quê? Todas as empresas têm missão, têm valores, e eles buscam, eles têm objetivos, têm meta para cumprir, mesmo uma ONG, tá? Tem meta, tem objetivo, que consta ali no estatuto deles, e acredita, eles cobram, por mais que não tenha visão de empresa, eles cobram isso dos funcionários. Eles cobram ali uma excelência que muitas vezes não é passada. Eles querem, por exemplo, um atendimento perfeito, mas não é ensinado como fazer esse atendimento. De que forma? Não existe essa capacitação. E muitas vezes nós podemos fazer isso, acreditem como? Um trabalho em grupo, né? Fazer um trabalho em grupo justamente para levar isso para os funcionários. Trabalho em grupo, deixa eu dar algumas dicas para vocês também, o que, que poderia ser levado para dentro dessa empresa. Edris, se tiver alguma perguntinha? Deixa eu te perguntar uma coisa antes de você ir para a parte de dicas, né? Tá. Fala um pouquinho para eles dessa experiência atual. Você já falou, né, que estava prestando serviço numa ONG e aí foi convidado a fazer parte, né, do quadro. Tem um trabalho que você tem continuado com eles. Sem precisar entrar, assim, tanto em detalhe, mas fala um pouco sobre essa questão da sua proposta, como nasceu a sua proposta para um trabalho em grupo, e até para que eles possam começar a ter insights também de como que eles podem estar fazendo, de repente, no ambiente que eles são hoje, ou até propor isso mesmo, de uma maneira mais efetiva, vamos dizer assim, mais simples até, para as empresas, né? Que aí quando eu for falar um pouquinho, já pego esse teu caso e esmiuço eles para que eles possam ver as etapas. Então, vamos lá. Vamos falar de um levantamento de demanda, é isso? Vamos falar desse levantamento de demanda, gente. Então, olha, como eu falei lá no início, eu começo com essa escuta ativa, né? Uma dica que eu ia falar para vocês, que eu ia começar a dar as dicas agora, e vai muito dentro desse sentido também sobre esse levantamento de demanda, tá? Primeiro lugar, gente, primeira dica que eu vou dar antes de falar desse levantamento montem o portfólio de vocês. Coloquem aquilo que vocês atuam, aquilo que vocês fazem. Por exemplo, vocês trabalham com autoconhecimento, trabalham com ansiedade, trabalham com emagrecimento, enfim. Coloque aquilo nesse portfólio, aquilo que vocês fazem, quais são os trabalhos que vocês fazem, né? Porque assim vai ficar muito mais fácil das empresas entenderem o que você pode oferecer para elas, certo? Eu vou dar um exemplo para falar desse levantamento de demanda, ok? De outra empresa que eu atuo. Então, vamos lá. Olha que interessante. Ao fazer uma divulgação, certo? Quando eu fui fazer uma divulgação de um dos trabalhos dessa ONG que tem a ver com palestras, né? Eu não atuei diretamente como palestra, porque a ONG já tinha alguns palestrantes voluntários. A minha atuação ali era com a equipe. Mas eu participava fazendo essa divulgação. Ao fazer isso, em todos os meus contatos, olha que interessante. Uma ex-colega minha de faculdade, também psicóloga, ela montou, logo que ela saiu da faculdade, ela já atuava, né, com empresas, e ela montou a própria empresa dela. E quando eu mandei para todos os meus contatos, fiz essa divulgação, olha que interessante. Ela entendeu ali o que eu podia oferecer para a empresa dela e me chamou para dar uma palestra, né? E quando eu fui para dentro dessa empresa, eu busquei conhecer, claro, né? Eu busquei conhecer a empresa dela, eu vi ali o que ela podia me oferecer também. No momento, eu estava buscando um espaço para fazer um recrutamento para essa ONG. E quando eu fui solicitada ela esse espaço,
né, conversando um pouco mais com ela sobre os trabalhos que eu estava desenvolvendo, olha que interessante, surgiu uma nova demanda. Ela mesma me contratou para fazer um recrutamento na empresa dela, né? Ou seja, de uma palestra, daqui a pouco já tinha uma outra demanda, e conforme eu fui falando, olha, lembra da dica que eu dei agora há pouco? Conforme eu fui falando dos meus trabalhos, ela foi entendendo o que mais eu podia oferecer dentro dessa empresa dela. Tanto é que hoje eu estou lá oferecendo outros trabalhos de grupo também, para poder solucionar alguns problemas, né? Vamos colocar assim, algumas questões que tem dentro da empresa, que surgem, né? Mas isso foi possível através dessa divulgação, certo? Então, olha, isso tem muito a ver com esse levantamento de demanda, né, para vocês aí. Como que eu vou fazer esse levantamento de demanda, então? Lembra que eu falei agora há pouco? Escuta ativa, avaliação. A gente começa assim, fazendo essa escuta, esse levantamento dessas empresas, né? Divulguem para todo mundo que vocês têm contato e pode ter certeza que as pessoas vão chegar até vocês também. Se não chegar, vocês podem fazer uma proposta, certo? E como que vocês vão fazer essa proposta? Né? Para essa empresa mesmo, eu fiz essa proposta. Como que eu fiz isso? Como que eu estruturei? Eu coloquei ali, a partir dessa escuta, eu entendi qual era a questão dela, qual era o público-alvo, o que eu precisava trabalhar. Então, eu montei essa proposta dentro disso. Estruturando um trabalho em grupo, vou dar esse exemplo. Então, eu peguei ali eu montei da seguinte forma, vou falar do trabalho do THS, que é o exemplo que eu tenho. Então, eu montei para ela ali essa proposta, dizendo qual era o trabalho que eu ia desenvolver, quantos encontros... O que é THS, Indiana? Ótimo, é treinamento de habilidades sociais. Certo? Então, é um trabalho que nós, psicólogos, para quem ainda não conhece, nós podemos sim desenvolver, nós podemos sim ser treinadores de habilidades sociais, é claro, desde que a gente vá para a fundamentação teórica. Estude, né, para poder aplicar isso para dentro da empresa. Então, vamos lá. Eu propus ali um treinamento de THS para líderes. Lembra que eu falei? Algo que eu gosto muito de trabalhar. Como que eu fiz isso, então? Eu peguei ali uma proposta, no Canva mesmo, tá? Eu estruturei a minha proposta ali no Canva para ficar bem bonitinho, colocando meu nome, meu CRP, tudo mais. E aí, vamos lá, então. Coloquei lá qual era o público-alvo, qual era o trabalho que eu iria desenvolver, tempo, qual o tempo que iria durar. O trabalho de THS ali, eu coloquei 12 sessões, se eu não me engano. Coloquei 12 sessões. Cada sessão, como é um trabalho em grupo, então precisa de um tempo maior. 1 hora apenas não dá. Então, eu coloquei ali que a proposta era um trabalho em grupo de 2 horas cada sessão, certo? Atendendo, é claro, o melhor horário da empresa, mas eu coloquei ali no projeto. Coloquei também o investimento, certo? Qual era o investimento que a empresa iria ter. Formas de pagamento também eu coloquei, certo? Então, assim, eu montei essa proposta para a empresa entender, assim, como que eu iria estruturar esse projeto, como que ele iria acontecer, esse trabalho em grupo, quais que seriam os tempos, para a empresa também poder se programar ali, dentro do que ela precisava, né? Mas vamos esmiuçar isso um pouquinho mais? Vamos falar desse grupo, certo? Eu falei da proposta como um todo, mas esses 12 encontros, como que seria? Então, esses 12 encontros teriam um início, um meio e um fim, certo? Durante todos os encontros, ou melhor, todos os encontros têm uma avaliação de cada encontro. E no final, uma avaliação geral, certo? Então, vamos lá. Os primeiros encontros, vamos dividir assim, os primeiros 4 encontros são sessões iniciais, aí eu tenho 4 encontros ali de desenvolvimento, onde eu vou trabalhar um pouco mais, questões mais complexas, e aí eu tenho umas 4 últimas que vai caminhando para o encerramento, para não ter aquele encerramento assim, ó, incisivo, rápido. Então, olha, estruturando assim para poder ter um pouco mais. Deixa eu falar de um outro trabalho também, que foram 5 sessões, curtinho. Deixa eu só... pessoal, se vocês quiserem deixando perguntas aqui também, para não perder o time da pergunta, vocês podem ir digitando, que aí depois eu vou passando para a Indiana responder, tá bom? Então, Indiana, só para a gente recapitular. Você fez um trabalho, você fez uma proposta de um treinamento em grupo, certo? Para essa empresa, uma proposta de 12 sessões, é isso? Onde você
as 4 primeiras era realmente mais um aquecimento, talvez um diagnóstico do grupo para ele mesmo, né? Para um autoconhecimento. Exatamente. As 4 próximas com maior aprofundamento e as 4 últimas já para reforçamento desses novos comportamentos adquiridos, certo? Exatamente, Edwin. Isso mesmo. Certo. Gente, Okay? aí podem fazer as perguntas, vamos deixando aqui, que aí a Indiana vai falar dessa outra experiência que ela teve, tá bom? Ok. Essa outra experiência era um trabalho de 5 sessões, certo? Então, curtinha, tá vendo? Nada assim muito demorado, como 12 sessões, que vai durar ali 3 meses. Então, 5, e eu estruturei em uma semana, porque era um prazo ali que a gente estava no meio da pandemia, então não tinha muita demanda, a empresa podia parar ali algumas horas. Então, eu fiz 5 sessões, certo? Um treinamento de comunicação de 5 dias, de 1h30. E como que eu estruturei isso? Né, para ficar mais fácil, eu dividi a equipe em 2 grupos. Então, um grupo eu atendia de manhã, no outro grupo eu atendia de tarde. Então, a gente tinha ali uma sessão inicial para a gente conhecer, trabalhar demandas, levantar expectativas, levantar medo. Então, assim, eu trabalhei uma sessão inicial mesmo com eles, como o Edley falou, de aquecimento, né, para enturmar. E aí eu trabalhei 3 sessões assim de desenvolvimento, né, trabalhando o tema ali de comunicação, ensinando algumas questões para eles, deixando o grupo também, né, à vontade para refletir, para falar, para trazer as suas questões, né? Então, sempre conduzindo esse grupo de uma forma mais organizada. E aí eu fiz uma sessão de encerramento. Essa última de encerramento, eu fiz com o grupo todo. Eu juntei a equipe toda, certo? Então, eu fiz um horário que dava para fazer isso dentro da empresa. Esse último dia, o que nós fizemos, então? Nós fizemos um encerramento, mas dentro de uma reflexão, fazendo um levantamento, gente, de tudo aquilo que a gente vivenciou, certo? Lembrando que a cada encontro eu faço uma avaliação com eles. No finalzinho, eu sempre fazia uma avaliação daquilo que foi trabalhado durante o dia. Mas nesse último, foi um encerramento, assim, maior, com todos os participantes, tanto de tarde quanto do de manhã. Então, o grupo estava maior, né? Eram 12 pessoas ali conversando, refletindo sobre o treinamento, falando das suas aquisições, aquilo que aprendeu, aquilo que não aprendeu, certo? E agora eu vou falar de um outro exemplo. Então, olha, eu vim de um de 12, um de 5 encontros, e agora eu vou falar de um único encontro que foi um trabalho em grupo que eu fiz, certo? Palestras, gente, eu não gosto de palestra no estilo antigo, sabe? Aquela que o palestrante vai, expõe e vai embora sem saber o que as pessoas pensam ali. Então, eu propus uma palestra bem diferente. O que eu fiz? Eu levei um tema e trabalhei essa palestra com uma proposta de grupo. Eu estruturei, coloquei todo mundo sentadinho em roda, né, um olhando para o outro. Eu expus o tema, eu explanei ali durante alguns minutos e depois eu fiz uma proposta para esse grupo, né, de trabalhar ali um baralho de autoconhecimento que eu mesma produzi com um grupo de 12 psicólogas. Então, eu levei minha própria ferramenta para trabalhar ali com elas, com esse grupo de mulheres. Então, nós estávamos trabalhando ali um tema e eu usei a ferramenta para que tinha algumas perguntas reflexivas para a gente trabalhar o tema novamente. Então, assim, cada pessoa pegou uma carta do grupo e as pessoas, assim, quem queria falar, a gente dava a liberdade de falar, dava o direito da fala. Quem não queria falar, apenas lia a pergunta e ficava com aquela reflexão. Mas olha que interessante, aqueles que falavam, que lia a pergunta em voz alta e respondia, né, ele estava respondendo tanto para si quanto para o grupo também. E algumas perguntas, o grupo dava um feedback. Olha que interessante. Teve até uma participante nessa palestra que ela se emocionou muito, porque era uma pergunta de autoconhecimento que ela não soube responder, né? E aí eu puxei para o grupo, olha, gente, vocês que trabalham ali diretamente com ela, o que vocês têm a dizer sobre isso? E ela teve feedbacks tão fantásticos do grupo falando sobre ela, tendo uma percepção sobre ela, que ela se emocionou muito. Então, assim, foi uma palestra que ficou marcada. Todo mundo elogiou essa palestra depois. Eu recebi o feedback da empresa no e-mail falando sobre essa palestra, que acabou fixando por ter sido num formato diferente de grupo. E o grupo, pessoal, ele tem muito disso, né? O bom do trabalho em grupo é isso. O grupo, você coloca ali um tema, você vai desenvolvendo, você vai coordenando esse grupo. O grupo, ele traz esse feedback. O grupo se apoia.
né? O grupo, você conduz ele, mas ele tem também as reflexões dele, eles trazem coisas diferentes. E uma coisa, tá? Uma dica aqui, que muitas vezes, nesse trabalho mesmo que eu fiz, nesse trabalho de 5 dias, o que aconteceu? No meio do processo ali, olha que interessante, eu tinha 2 grupos, lembram? De manhã e de tarde. Então, o grupo da manhã tinha um perfil e o grupo da tarde tinha outro perfil. Então, às vezes, alguma atividade que eu conduzia na parte da manhã, na parte da tarde tinha que ser diferente, porque o perfil do grupo da parte da tarde era mais falante. Então, eu precisava conduzir de uma forma diferente. Às vezes, no meio do processo, eu precisava modificar um pouquinho a ação, para que esse grupo tivesse o mesmo desempenho, tivesse a mesma aquisição. E o trabalho de grupo, gente, acaba que ele é riquíssimo. Ele é muito, muito rico mesmo, né? Então, assim, eu dei 3 exemplos para vocês de formas diferentes de grupos ali, de formas de demandas diferentes, né? E propostas diferentes também, certo? Espero que vocês tenham anotado, hein? Já Éder? estou até fazendo as perguntas aqui. Enquanto eles vão deixando as perguntas para você, eu vou falar um pouquinho do meu trabalho também com grupos, né, na parte organizacional, mas vou falar mais de maneira mais resumida, que é lógico a proposta hoje é aproveitar principalmente a presença da Indiana aqui com a gente, né, nossa convidada, e, enfim, logo em seguida a gente já vai respondendo as perguntas de vocês. Já deixaram 3 perguntas aqui para você. Então, gente, podem fazer mais perguntas, fiquem aí à vontade. O meu trabalho na área de treinamento de habilidades sociais, que é o que eu mais faço com o grupo, aí surgiu também na época da faculdade, né? E uma coisa interessante é que ele casou perfeitamente com a área organizacional. Um estágio que eu fazia era organizacional e outro era com treinamento de habilidades sociais em grupo, né? Principalmente em grupo. E eu lembrei de uma experiência de um dia também, você falando que eu vou contar aqui. Você contou já de grupos, né? De 5 sessões, de 12 sessões. Geralmente são grupos de quantas pessoas, Indiana? Só para que eu não lembro se você falou. Não, não falei mesmo. Então, vamos lá. Foram grupos de 20, aquele de uma sessão, a palestra, foram 20 pessoas. O Uhum, de 5 sessões foram 12 pessoas, certo. certo? E o de 12 sessões, esse foi para 6, porque eram 6 líderes. Então, era Ótimo. só os líderes da Uhum. empresa mesmo que participavam, E é certo? só, é legal que talvez até da sua fala já vai estimulando mais, né? As pessoas conseguem imaginar aí o formato desse grupo, né? Eu já consigo imaginar o número de pessoas, sessões e já viajo aqui te ouvindo. E aí eu lembrei de uma atividade que nós fizemos de um dia com um grupo grandão, assim, de 120 pessoas, né? Nem parece que... Ninguém sabia que existe pandemia, imagine 120 pessoas no mesmo local. E aí nós conseguimos treinar equipes, né, para que a gente tivesse 8 profissionais atuando, cada um ali numa mesa que a gente chamou de mesa redonda, que tinha entre 20 e 12 pessoas, e que nós conduzíamos o grupo, eu conduzi o grupo através do microfone, dando instruções gerais, e o pessoal trabalhava nos grupos menores, né? E geralmente as pessoas reclamam muito dessas atividades. Né? Falo que as atividades para muita gente não dá para a pessoa se conectar, que é impessoal, que dá sono, são reclamações de todos os tipos. E nós usamos também essa questão da técnica do THS, principalmente da técnica vivencial, para que a gente quebrasse o número de pessoas e mesmo assim tivesse a interação com o grupo inteiro também. As atividades se desenvolviam nos grupos menores, mas elas sempre eram finalizadas no grupo maior, onde um representante de cada subgrupo dividia, trocava, falava ali também no microfone, né? Tinha uma voz mais ativa. E eu lembro que essa atividade ela foi muito importante e nasceu daí também o treinamento para que outras pessoas pudessem trabalhar com isso, né? Assim, foram 8 pessoas, foi bem legal, porque nessa época não foi só psicologia, né? Foram colegas da psicologia, tinha um colega da enfermagem, desculpa, e eu não lembro qual era a outra área da outra pessoa, mas assim, era ainda, boa parte eram acadêmicos, um já era enfermeiro, e eles foram, assim, ótimos facilitadores desse programa. E assim como a Indiana, eu já trabalhei também com grupos menores, né? Grupos focados. No meu caso, eu trabalhei mais com grupos de atendimento
atendimento, vendas, né? Que é uma das coisas que o pessoal se preocupa muito aqui. Aqui em Indiana, em Porto Velho, ainda existe uma necessidade de quebra de crença maior para esse trabalho com liderança, sabe? Com alguns trabalhos mais específicos, mas eu vejo que hoje isso já é mais difundido, né? Eu acho que hoje a gente já caminhou mais para o psicólogo assumir também os trabalhos na área organizacional, que antes eram de outros profissionais, geralmente vistos como coaching. Eu tinha muito disso de, às vezes, ir para a empresa com um discurso mais objetivo, e as pessoas falavam, você é coach? Eu não, sou psicólogo. Porque eu ia para lá vender um serviço de atendimento de grupo, um serviço de consultoria organizacional, não necessariamente chegava, olha, eu sou psicólogo, né? E por acaso a minha formação era em psicologia. E isso não é um fato de desmerecer a psicologia, é de realmente não me apegar a essa questão do rótulo como algo que às vezes era visto como impeditivo. Eu primeiro mostrava esse conhecimento, e aí sim, gerando dúvida e curiosidade naquele que contrata, qual é a sua formação? E aí sim, eu sou psicólogo. Então, isso já tinha um peso a mais, né? Que às vezes você chega, dependendo da cultura do local, da cidade, da pessoa que você está falando, quando você fala psicólogo, a pessoa já imagina que você carrega um divã, né, uma mesa, duas cadeiras, e que vai se instalar uma clínica na hora que você pisar na empresa da pessoa. Então, é importante também essa parte, né, que você trouxe bem ali da abordagem, que foi uma coisa que você com certeza utilizou na ONG, mostrando o seu trabalho para que você saísse de voluntária para prestadora de serviço ali daquela instituição. Mas é isso, gente. Na área empresarial, eu acho que é uma das áreas que tem maior campo, né, para o trabalho em grupo. É uma das áreas em que essa remuneração é muito rentável, é muito boa. Hoje mesmo, nós fizemos um trabalho com uma colega, né, com uma aluna do meu curso, onde ela recebeu uma proposta, e dentro da proposta tinha lives, rodas de conversa e grupos terapêuticos, né? Para essa questão da pandemia, uma empresa procurou a empresa que ela trabalha para que eles fizessem aí uma cotação desse serviço. Então, assim, quanto que é bacana e já está... Olha só, o grupo, antigamente não ia, era ser a hora individual do psicólogo, hoje já se tem essa consciência. Mas, gente, vamos lá. Vou começar a fazer as perguntas aqui para a Indiana, se vocês quiserem fazer alguma Wesley, pergunta. só um minutinho. Deixa eu falar só mais um pouquinho. Você Pode. falando aí, eu lembrei de um pequeno detalhezinho, gente, que eu queria trazer para vocês. Agora, na pandemia, o que aconteceu? As pessoas ficaram muito ansiosas, muito mesmo. Algumas empresas pararam, algumas fecharam, mas muitas continuaram trabalhando. E esses que continuaram trabalhando, os profissionais estavam muito ansiosos, pelo menos no início da pandemia. Então, assim, eu passei o ano passado, gente, fazendo vários e vários trabalhos em grupo, tentando justamente reduzir a ansiedade do pessoal por causa do Covid. Então, olha só, é uma demanda que está ali, que muitas vezes a gente não tem tanta essa atenção, a empresa precisa, muitas empresas ainda não precisam, tá? O que eu percebo todos os dias é médicos que estão errando na hora de fazer laudo, profissionais que estão ali errando na hora de preencher um relatório e mandar para outra empresa, você olha ali, tem erros básicos, tá? Prestadores de serviço que às vezes eu vou ligar e a pessoa, por exemplo, eu vou perguntar de uma panela, a pessoa que eu levei lá para consertar, a pessoa não sabe nem onde que está a panela. Não tem uma comunicação dentro da empresa. Você liga para uma pessoa para saber onde está a panela, você liga para outra para saber onde está a nota fiscal, você liga para outra para saber para onde você vai pagar. Então, olha que interessante, os profissionais dentro da empresa, gente, eles estão precisando de ajuda. Esse é o ponto. E eu passei o ano passado inteirinho dando essa atenção, né? Mediando conflitos que surgiram também por esse excesso de ansiedade, por esse excesso de preocupação. Então, ano passado, assim, eu fiz um trabalho muito ativo, muito de psicólogo clínico também, justamente para quê? Para que a empresa continuasse produzindo. E o que o Éder falou sobre atendimento, foi um trabalho que eu fiz também, porque o atendimento caiu muito. As pessoas não queriam atender por medo, por preocupação de pegar Covid. E aí eu tive que ir trabalhando isso com eles, tirando alguns medos, alguns mitos, reduzindo a ansiedade. E é um trabalho que está aí, gente. É uma demanda que precisa de nós.
Quem é que vai trabalhar com isso, com as emoções, né? Somos nós. E tomem cuidado, porque tem muito coach, tá? Numa dessas empresas mesmo que eu fui chamada para trabalhar, para fazer alguns trabalhos, tinha um coach fazendo alguns trabalhos nesse sentido. E o que ele fez? Fez a formação em coach e estava fazendo a formação em psicologia positiva e atuando dentro da empresa. E nós? Né? Então, assim, eu cheguei junto com ele e fazendo o trabalho junto também. A empresa valorizou os dois lados, os dois campos. Né? Então, assim, vão sem medo, tá? É muito Ofereçam. interessante quando o psicólogo consegue ter uma abordagem mais objetiva, e nem sempre, gente, tá? Quando eu falo objetiva, quer dizer que é só verbal, que é só comportamental, às vezes até na sua proposta escrita. A maneira que você grava o áudio e manda para a pessoa, essa forma de você ter uma postura de consultor, ela é muito importante. Eu vejo assim, tem amigos empresários que hoje eles me pagam para fazer diagnóstico, mas é em reunião online, sabe? Entrar, conversar com ele, pessoal, não sei onde está o erro. E quando a pessoa confia, lógico, né? Quando o empresário confia, tá, mas você está faturando aonde, como é que é, quais são os cargos que estão tendo mais rotatividade. Às vezes eu nem faço o treinamento porque não tenho tempo, mas já consigo deixar na mão dele, assim, 4 encontros, o que ele precisa fazer. Qual é o profissional que ele precisa contratar, já, enfim, já faço indicação e facilita muito, né, a vida dele. Às vezes essas empresas contratam grandes consultorias, é um esforço enorme para uma coisa que a gente tem esse conhecimento, né? O que diferencia é a forma que a gente vende ele, é a forma que a gente se posiciona, sabe tudo aquilo que as pessoas colocam na cabeça do psicólogo que não pode fazer, porque o código de ética, que você não pode predizer resultado e tal. É feita tudo uma lavagem cerebral, parece para a gente ficar com medo, né? Ficar com receio de mostrar o Exatamente. nosso trabalho, ficar com receio, às vezes, até mesmo de fazer o nosso trabalho. Mas é como você está falando, se a gente não fizer, se o psicólogo não fizer, se nós não fizermos, quem é que vai fazer? Né? Aí o coach vem e Exatamente. faz. Então, assim, a Exatamente. gente precisa ter uma consciência desse meio termo entre o receio de fazer, por querer fazer algo muito bem feito, muito ok, muito técnico, mas a coragem de se propor a fazer. Né? Porque se você não se propor, outra pessoa vai se propor, né? E provavelmente vai ficar com um serviço que às vezes você faria melhor. Deixa eu fazer algumas Éder, perguntas, certo. Indiana. Só para finalizar aqui, uma questão do que você está falando. Muitas vezes nós temos essa linguagem técnica nossa, que ela é muito importante, certo? Tem empresa que vai entender, tem uma linguagem, vamos colocar assim, mais direcionada para a empresa, certo? Mas algumas linguagens técnicas do psicólogo, a empresa não vai entender. Então, se você às vezes precisa ter uma linguagem mais Psicologuês, senso né? Que a gente comum, fala. psicologuês, para que a empresa entenda, né, aquilo que você quer levar, certo? Vou dar um exemplo. Se você for na empresa falar que vai fazer um trabalho de relações interpessoais, muitos não vão entender o que é isso. Né? Mas se você falar, eu quero fazer um trabalho em equipe para melhorar a comunicação dos seus vendedores, aí é outra conversa. Tá vendo? Então, às vezes, até isso a gente precisa tomar cuidado. Ter uma comunicação, como você falou, mais objetiva, né? Mais direta mesmo, né? Mais uma comunicação mais vamos dizer assim, uma comunicação que os outros realmente entendam. Você não está falando mais para psicólogo, você está falando para pessoas, certo? Que não Sim, entendem psicologuês. Esse é o nosso cliente. sim. Vamos lá, Edley? Eu vi Vamos que tem lá. umas perguntinhas bem bacanas A aqui. Wilziane Araújo perguntou: quais as principais habilidades que você trabalha? Ótimo. Bom, dentro da empresa eu trabalho ali as habilidades de coordenação, de trabalho em grupo, trabalho em equipe, certo? Liderança que vai dentro da coordenação, empatia, acredite, empatia é um trabalho que precisa ser feito ali dentro das empresas, tá? Que é muito importante. Comunicação, um trabalho também, gente, dentro dessa comunicação de reuniões, vamos colocar assim, tem muitas reuniões que as pessoas têm medo de perguntar, têm medo de expor, têm dificuldade ali de abordar autoridades. Então, é um trabalho que eu faço também, né, das pessoas saberem perguntar, saberem abordar autoridades. Isso é fundamental, tá? Porque eu já tive alguns casos de erros de pessoas que com dificuldades de fazer porque tinha vergonha. Até mesmo de mim mesmo, quando eu chegava, e olha que eu sou super aberta e comunicativa.
Tem pessoas que às vezes eu chego, vou falar um oi, a pessoa já fica tensa. O que que a indiana tá querendo? Aí eu brinco, calma, gente, eu só vim te dar férias. É o psicólogo que está chegando, entendeu? Meu Deus, ele vai me analisar. Por aí, por aí, por aí, nesse nível. Então, assim, olha, tem muitas habilidades ali que podem ser trabalhadas dentro das empresas, habilidades básicas mesmo, como eu falei, trabalho em equipe, comunicação, fazer e responder perguntas, lidar com autoridade, autocontrole, enfrentamento, saber expressar sentimentos positivos dentro da empresa, sentimentos positivos como elogiar mesmo, gratificar, dar feedback, receber feedback, lidar com críticas. Enfim, gente, vou ser bem franca com vocês. Eu percebo que a maioria das habilidades podem ser treinadas dentro da empresa. Todas são necessárias. A gente está falando de um relacionamento ali que é diferente do relacionamento de casa mesmo, né? Do relacionamento familiar. E muitas das habilidades ali precisam ser trabalhadas, certo? Controle de agressividade, certo? Então é isso. Se eu for falar aqui, Certo. gente, é isso, eu vou falar de todas, porque sim, eu vejo a necessidade delas em todas. Deixa eu até falar aqui, a Silmara tinha perguntado alguma coisa. Se quiser repetir, Silmara, ou parafrasear, tá bom? A Tamira estava falando que gostou muito das formas de pergunta que você fez na sua atividade, né? Como você estava falando lá atrás, contando. A Francis Sanches, quais habilidades para se trabalhar em uma academia? Eu acho que academia é academia mesmo, de musculação. De musculação, né? Francis, se eu estiver errado, você me fala, tá? Ah, tá, ela colocou embaixo. Há necessidade de investigar a demanda também na academia, na parte de esporte? Eu posso responder essa, Indiana? Pode, Me autoriza? autorizo. Vai. Obrigado. Então, a academia é uma área de negócios que eu já troquei bastante ideia, né, com algumas pessoas, tanto a academia de musculação, quanto a academia de dança de salão, e é uma área que eu acho bem interessante, porque geralmente os instrutores, eles têm um comportamento que eu chamo de comportamento muito viciado, né? Eles dão atenção para um público específico, que eu não vou comentar aqui, mas todo mundo já imagina, né? Então, geralmente, essa prestação de serviço, ela é falha e deficitária, porque a maioria dos instrutores, né, na sua maioria são homens e eles prestam atenção a um público específico, né, geralmente as mulheres. E aí você perde muita clientela masculina, você perde às vezes a clientela que mais precisa estar ali, que é o pessoal que está mais acima do peso, que fica com um pouco de vergonha, muitas vezes de estar naquela situação, né, de estar ali naquele serviço. Então, essa parte de comunicação, ela é fundamental, né? Comunicação e empatia, principalmente, são fundamentais. Por quê? Muitas vezes a pessoa chega, ela pega aquela fichinha de treino e ela decora, ela vai voar com aquilo ali. Né? Ela decorou cada aparelho, ela sabe o que ela tem que fazer. Por acaso tem instrutor na academia. Já algumas outras pessoas, não, né? Elas não decoram, elas ficam com vergonha. Tem alguém fazendo exercício físico e ela fica ali parada, enfim, e perde muito tempo com essa questão do não envolvimento das pessoas, da não comunicação, né? E aí ficam pequenos grupos, geralmente um amigo vai malhar com outro, então a academia ela perde um potencial enorme que ela tem, de além de ser um ambiente que pode ajudar as pessoas numa questão de proporcionar saúde física, também de proporcionar saúde mental. Né? Por que um número de faltas é muito menor quando você pratica um esporte do que quando vai à academia? Ah, é preguiça? Não é, dá preguiça para ambas as coisas, né? O foco vem para ambas as coisas. Mas porque em uma das atividades, geralmente, principalmente se é um esporte coletivo, existe o relacionamento interpessoal. Então, isso é interessante. E aqui, deixa eu ver quem foi que fez mesmo, foi a France. France aqui é até uma forma de você abordar o próprio empresário ou a empresária, donos, né, de academia, donos e donas de academia, o porquê da importância de se treinar, principalmente a equipe, né? Principalmente a equipe ali de atendimento mesmo, da recepção, até os instrutores, né? Eu acho que falta muito isso, pelo menos aqui na minha cidade, outros locais também, que eu já fui em outras academias, né? Quando a gente passa um pouco mais de tempo, período de férias, a gente vê essa
essa não qualidade no atendimento. Parece que é só assim, você paga mensalidade, se você for malhar bem, se você for bem também. É um espaço ótimo de interseção para o trabalho do psicólogo. A Lídia Scanglion pediu desculpa porque chegou atrasada e gostaria de saber, Indiana, como enviar uma proposta para uma empresa ou escola? Oferecemos nosso trabalho e nos procuram para desenvolver conforme a demanda? Aí você pode falar como você realmente faz. Ok, aqui eu estou entendendo que já tem uma demanda que eles procuraram, certo? E você vai enviar uma proposta para eles. É isso? É isso que você entendeu Lídia, também? essa questão, Lídia? Se você tiver aqui, aí você responde para a gente, só para complementar. É no caso de a empresa já tem essa demanda, já te Tá. procurou? Não, eu entendi aqui agora. Olha, oferecemos nosso trabalho e nos procuram para desenvolver conforme a demanda. Então, vamos lá. No caso de uma empresa assim que não procurou, pelo que eu entendi, certo? De uma empresa que não procurou. Entenda ali, o que você vai oferecer para uma escola? Você vai trabalhar com adolescentes, certo? Você vai trabalhar com crianças. O que você pode oferecer para essa criança, certo? Então, você vai montar a sua proposta em cima disso. Olha, eu tenho uma proposta, por exemplo, eu entendo que uma das necessidades de um trabalho escolar, vamos colocar assim, se eu estudar, lembra que eu falei para vocês no início? Se eu estudar e entender o que é essa empresa, o que é essa escola, o que ela tem a oferecer, como que é, vamos falar de uma escola pública, certo? Um trabalho que era muito comum em escola pública, um controle de agressividade, ou tinha muito também na minha época, gente, que é aquelas questões de drogas, palestras, né? Era um trabalho que era muito feito antigamente. Então, assim, hoje, o que nós podemos oferecer, ainda mais agora em época de pandemia? Eu quero trabalhar com regulação emocional de crianças, como ensinar essas crianças a regularem suas emoções. Regulares não, né? Isso já é para adulto. A entender suas emoções, certo? Então, olha, você pode montar a sua proposta dizendo, olha, eu tenho um trabalho que ensina crianças a entenderem as emoções. Esse trabalho se justifica por essa e por essa razão, porque eu vejo que hoje as crianças estão mais agressivas, estão mais deprimidas ou ansiosas, enfim, dizendo o motivo, também dizendo ali de que forma que esse trabalho será estruturado, né? Como que isso vai ser. É claro que nessa proposta também você vai se apresentar, dizer quem você é, quanto tempo que você é formada, os trabalhos que você faz. Então, você vai montar essa proposta, tá vendo? Se apresentando, dizendo ali o que você tem a oferecer, como você vai oferecer, qual o custo não, investimento. Qual investimento essa escola vai fazer, certo? E ofereça. E a Índia, só para a gente complementar, que ela respondeu aqui embaixo, né? Que no caso ela perguntou assim: a empresa já tem uma demanda. E aí ela pede, como se ela pedisse o orçamento? Geralmente eles fazem, olha, nós temos aqui um problema X. Você pode fazer uma proposta para mim? Sim, certo? Então, assim, você vai entender essa demanda. Né? Vamos colocar assim, olha, essa empresa tem uma demanda de, sei lá, vamos colocar assim, olha, eu preciso de um trabalho motivacional, certo? Vamos colocar assim. Então, ela tem uma demanda ali de um trabalho motivacional. E aí você vai montar essa proposta, assim, dizendo para essa empresa como que você vai trabalhar, né? Não dizendo exatamente as atividades, tá? Mas dizendo assim, olha, eu proponho fazer um workshop que vai ter tantas horas de duração, onde eu vou trabalhar algumas atividades vivenciais, utilizando tais e tais materiais. Esse workshop terá uma duração de, por exemplo, 4 horas, certo? Ou será um trabalho maior, eu vou precisar de 4 sessões ali de 2 horas. Enfim, você vai montar essa proposta seguindo um escopo ali, né? Dizendo exatamente o que você vai fazer dentro dessa empresa para que eles, né? E é claro, né? Uma coisa muito importante nessa proposta também, né? Além de você se apresentar, você deixar uma mensagem ali dizendo uma justificativa, né? Por que você vai oferecer esse trabalho? Né? Justificando a importância do seu trabalho também, para que eles entendam. E é lógico, no final, agradecendo a oportunidade de enviar essa proposta, certo? E é o que é fundamental também.
Vamos lá. Caramba, tem bastante pergunta legal. Eu vi A mesmo, Tamires acho que perguntou, onde você pega essas atividades práticas? É algum material de análise do comportamento ou você adapta? Agora vem a segunda ótimo. pergunta. E ou uma bola de cristal também? Adoro. Gente, assim, eu amo, amo, amo atividades. Então, assim, ó, tem muitas. Isso aqui é infantil, tá? É infantil, mas dá para adaptar. Competências, baralhos, tem muitos. Livros, eu tenho, gente, caderno de exercício. Muitas atividades, muitas, muitas. Além de alguns livrinhos indicados pelo Edley, que tem 40 atividades. Tem esse aqui também, que tem muitas atividades. Então, assim, eu estou sempre com esse olhar atento, buscando atividades. Qual atividade que eu vou usar? O que vai ser efetivo? Tenho livros também com muitas. Eu tenho um livro com 500 dinâmicas, para vocês terem uma ideia. Vamos assim, gente, a gente se compromete em mandar para vocês também, a vocês que estão no nosso grupo e também na lista de transmissão, uma lista de materiais com atividades práticas, tá bom? Eu não mandei antes, o que eu tinha até combinado e avisado, porque, enfim, né, estou com bastante problema de saúde na minha família devido à Covid, e aí deu uma atrapalhada, né? Até agradeço muito a Indiana por ela estar comigo hoje, já estava programado e quase que eu não consigo vir para cá. Mas a gente vai passar esse material para vocês, tá? E se você estiver assistindo, como eu abri ainda, coloquei em outras redes, para quem não está no grupo, entre no grupo. Entre no grupo, porque assim, a gente convida, mas também se sente, às vezes, a gente não quer incomodar as pessoas, né? Quer que as pessoas estejam aqui porque elas queiram, tá bom? Então, se você está assistindo a gente, não está no grupo, entra no nosso grupo de WhatsApp. Edley, não sei como, tem o nosso contato lá, deixa o seu número de telefone aqui que a gente coloca você no grupo. Então, a gente responde essa pergunta já, até com o link, geralmente eu tenho link da Amazon, que eu rastreio os locais mais baratos, porque eu também disponibilizo, né, para os meus alunos de curso. Edri, Vamos só para lá. finalizar, tem muitas atividades, eu estou sempre em busca de alguma atividade, né? Dentro da análise do comportamento, tem sim muitas ferramentas que eu utilizo, certo? Nos livros mesmo tem muita ferramenta, mas uma coisa interessante que eu quero falar para vocês. Às vezes nós preparamos, tá? Já cheguei, às vezes, com uma atividade prontinha, linda, bonita, para aplicar, mas a necessidade do grupo naquele dia era outro. Então, olha, como estou sempre lendo, então vem aquele estalo de adaptação, né? Onde eu tenho essa facilidade de modificar ali a tarefa no ato. Então, isso para mim é muito fácil, né? Mas é como eu falei, eu estou sempre em busca de atividades também. Então, às vezes ali, no momento, eles estão precisando de outra coisa, eu já tenho um estalo e mudo a tarefa, mudo a vivência, mudo o estilo, mas sempre com foco no objetivo. Eu tenho Eu objetivo que eu acho vou que é legal trabalhar? também falar, Indiana, que eu tenho certeza que você faz uma boa avaliação, ela vai nos ajudar aqui no que a Tamires brincou chamando de bola de cristal. Bola de cristal até não existe, mas realmente quando a gente conhece bem o grupo que a gente está atendendo, fica muito mais fácil, né? Você sabe que a pessoa tem uma tendência Exatamente. maior à introversão, o outro é mais extrovertido, de repente alguém já te contou que tem algum trauma, alguma coisa, então você fica com uma capacidade muito melhor de análise, de fazer alguma coisa improvisada, entre aspas, mas que, na verdade, você tem aquela confiança para fazer essa determinada ação. Exatamente isso, Edley. Como analista comportamental, eu analiso mesmo, eu pergunto, eu observo muito, né? Então, assim, eu pergunto tudo que eu julgo necessário, vou perguntando mesmo, vou extraindo informações que eu preciso, eu observo o comportamento, sim, certo? E na hora de aplicar ali a atividade, gente, eu vou saber, né? Conduzir de acordo com o perfil. Então, essa ONG, então, desde o primeiro momento que eu entrei, eu fui analisando os perfis e mapeando o perfil aqui na minha cabeça, o perfil de cada um, literalmente. Então, eu tenho um mapinha ali de cada um na minha cabeça. Às vezes eu coloco algumas coisas no papel, o que eu vou estruturando aqui, fazendo tipo um diagnóstico de cada um, colhendo informações, aplicando o questionário, sempre, sempre fazendo essas avaliações. Lembra? Eu avalio o início, eu avalio antes, eu vou perguntando durante o treinamento, no final do treinamento, e eu ainda mando um questionário perguntando algumas questões para poder até no próximo treinamento já ser diferente a minha condução. Né? Então, eu não abro mão mesmo dessa avaliação, tá? É o tempo todo. Diana, eu estou achando que nós vamos ter que ter um outro momento.
Vamos fazer... soltar uma pergunta para ele, gente. Demais, né? Eu sei que eu falo Não, demais. calma, é porque tá muito bom. E tem muita pergunta legal. Gente, se vocês quiserem que a Indiana volte, para a gente ter mais uma aula com ela, vocês colocam aqui, eu quero a Indiana. Ou então, Indiana volta. Bote aqui nos comentários que com alguns comentários Bacana, a gente hashtag já... volta, vamos bater mais um Hashtag papo. volta, tamo junto. Eu vou responder algumas aqui que estão muito relacionadas com a parte de precificação, né? Vamos lá. A Geraldo colocou, também gostaria de montar um projeto social, mas não sei. Nesse curso vocês vão abordar? Assim, Geralda, pode aparecer essa demanda e, na verdade, não tem muita diferença quando a gente fala de projeto entre aquilo que você cobra e aquilo que você não cobra. A única diferença é um processo de venda. Num processo você vende, no outro você divulga, que é uma coisa gratuita. Então, assim, de fato, essa estruturação ela é muito semelhante. A avaliação, todas essas etapas de um projeto que a gente faz para um atendimento em empresa, ela também é feita para um atendimento gratuito, para uma ONG, para um outro serviço. Tanto que a Indiana mesmo já falou, ela estava quanto voluntária de, né, precisava mais do trabalho dela do que a carga horária que ela poderia ceder como voluntária e contrataram. Então, na minha concepção, não vejo diferenciação, até porque nós vamos dedicar a mesma qualidade do nosso trabalho. Né? O trabalho voluntário do psicólogo, mesmo sendo voluntário, geralmente ele é muito técnico. A Clarice, nossa colega de supervisão, também falou, esses dois são muito top. A Franci, né, entendeu a pergunta? É isso aí. Quero agradecer também ao Carlos, que está aqui com a gente, porque, se não me engano, o Carlos é de Angola, né? Então, lá já é bem mais tarde, ele está aqui assistindo, o que está fantástico. A Lídia, a gente já respondeu. A Juliana falou, muito top, Saulo, e qual o valor cobrar por grupos terapêuticos? A tua pergunta vai ser a última que eu vou responder, tá, Juliana? Porque é bem complexa. A gente pode trocar a figurinha aqui, eu e a Indiana, sobre ela, mas é a pergunta mais complexa, porque é aquela que tem o depende. A Vanessa colocou, não sei se já falaram sobre esse assunto, mas gostaria de saber sobre valores que podemos cobrar para um grupo terapêutico. O valor de 197 por pessoa seria o valor bom ou não? Tá, Vanessa, tem um depende. Como a Indiana mesmo falou, ela já atendeu o grupo, vou pegar só o caso dela, né, que de repente você está assistindo desde o começo, facilita. Ela já atendeu uma sessão, mais um tipo de trabalho, 5 sessões e 12 sessões. Então, assim, não tem como precificar igual. Se a gente for usar só o quantitativo de horas, já dá uma carga horária diferente. O que eu vou esmiuçar mais sobre essa parte de precificação na aula que a gente vai ter no dia 10/6. Então, vocês já anotem aí, 10/6, mesmo horário, 21 horas. E essa aula de 10/6 não tem reprise, tá, gente? Que é em uma outra plataforma que eu vou utilizar aí para dar aula e ela, enfim, é mais complicado para dar reprise sobre ela. Mas essa precificação, ela deve levar em conta vários fatores, mas o principal é disponibilidade de hora e o valor da sua consulta individual. É a precificação que eu chamo de precificação básica. Então, se você cobra R$100 na sua consulta individual, você não quer dizer que você não pode fazer, mas você não deve cobrar menos de 50% disso. Porque você vai dedicar 2 horas, pelo menos, ao grupo. E quando eu falo pelo menos, não quer dizer que tem que ser 2 horas de atendimento. Pode ser 1h30, 1h20, 1h50, mas existe toda uma preparação, tanto no presencial quanto no online. Você não vai mandar o link e as pessoas vão automaticamente entrar. Não é assim que funciona. Você vai mandar um link primeiro, vai demorar as pessoas entrarem. Então, não tem por que você cobrar menos da metade do seu valor individual, sendo que você vai dedicar 2 horas do seu trabalho. E atendimento de grupo não é aglomeração de pessoas, é técnica. Né? É técnica, é formato de atendimento. Então, quando você começa a atender em grupo, você gasta um tempo para o estudo, para, às vezes, em supervisão, às vezes, enfim, todo modo de fazer. Então, essa questão da precificação, eu defendo pelo menos algo em torno de 50% a 100% do valor da sua hora individual. Salvaguardando casos de atendimento social, aí tudo bem. Aí você, né, pode ter um outro tipo de precificação. E aí a Lídia colocou, interessante, gostei da fala de investimento. Geralmente é um valor de mercado? Então, Lídia, eu acho que eu respondi a tua pergunta na resposta à pergunta da Vanessa, né? Que pode, geralmente, gira entre 50% e 100%. Na aula do dia 10 eu vou explicar isso muito melhor
para vocês, e não só do atendimento de grupo, mas outros formatos de grupo, workshop, palestra, enfim, não percam a aula do dia 10. Vamos lá. A Lídia disse que é legal esses materiais, a Juliana disse que quer, e a Juliana colocou, por favor, deem dicas de como adaptar as dicas da Indiana para o online. Quer falar um pouquinho, Indiana? Vamos lá? Então, assim, dicas em relação a empresas, pessoal. Quase todas as empresas têm sites, certo? E acredite, tem site, rede social, Facebook, a maioria, a grande maioria, vamos colocar assim. Pode fuçar à vontade nas redes sociais, que vocês vão conhecer, sim, muitas informações. Tem uma questão também muito bacana, como eu falei, de estudar as entrelinhas, de escutar aquilo que não é dito, que na rede social acontece muito isso também, tá? Rede social e site de empresa, eles colocam apenas aquilo que é bonitinho, que quer que todo mundo veja, mas que, na realidade, dentro da empresa é de um modo diferente, certo? Mas vamos lá. Em algumas empresas, eles já colocam ali seus objetivos, suas missões, seus valores. Então, estudando isso, que a empresa traz ali nos sites, ou as divulgações que eles fazem também já são dicas de como que você pode atuar ali na empresa, do que você vai mandar, qual que vai ser a proposta que você vai mandar. Estudando o digital, você que já consegue mandar essa proposta, certo? E essa proposta, então, lembra que o Edley acabou de falar de uma live, de uma roda de conversa, de um grupo? Tudo isso eu já fiz online, certo? Live online, todo mundo consegue fazer. Live fechada no YouTube só para um grupo, consegue fazer também, certo? O Zoom, que eu uso muito, acho que vocês também usam para atendimento, eu consigo ali no gratuito 40 minutos. Mas eu já fiz uma roda de conversa no Skype com 2 horas. E foi muito bacana, foi muito proveitoso. Era com um grupo de psicólogas, eu trabalhei ali várias atividades, tá? Eu peguei algumas atividades de um desses livrinhos que eu falei, eu fiz assim, eu modifiquei um pouco a atividade, eu digitei, eu criei no Canva diferente, montei a roda de conversa, montei os slides, e aí, assim, eu fiz uma coisa muito bacana nessa roda de conversa. Eu mandei o slide de presente de PDF e tinha os exercícios para imprimir esse PDF, tinha os exercícios ali para as pessoas fazerem. Também disponibilizei ali a gravação que eu consegui gravar, ficava disponível por 30 dias. Consegui disponibilizar também, tudo isso pago. Então, olha só, mesmo que eu faço no presencial, presencial é minha paixão, eu gosto de estar junto ali com as pessoas, mas no online também eu já apliquei tudo isso. E dá para aplicar, certo? Dá para estudar a empresa, verificar ali muitas questões, até aquilo que não é dito, montar uma proposta, enviar por e-mail, chamar lá, sabe? Por Diana, exemplo, vamos fazer algo improvisado? vamos. Vamos. Aí ela morre de medo. Meu Deus, o que ele vai Ah, inventar? Vou mostrar para vocês como é possível em 3, 2, 1. Já vai estar aparecendo para vocês. Aqui é uma atividade que nós fizemos com alunos do meu curso, né? Aí, nessa questão do online. Deixa eu fechar aqui para aparecer mais. Já atualizou para vocês, gente? Já está aparecendo em slide ou não? Pronto, acho que agora está aparecendo. Então, aqui é um exemplinho, tá? Apresente-se em 1 minuto. Apresente-se de forma efetiva em 1 minuto por vídeo. Aqui no grupo do Telegram. No caso, eu tinha um grupo do Telegram, né? E fiz isso lá. Você tem 24 horas para efetivar essa atividade, essa tarefa. Caso não tenha feito essa tarefa ainda, pode fazer, exercite, tal. Então, assim, aqui, por exemplo, é uma atividade que eles tiveram que se apresentar em 1 minuto. Essa atividade poderia ser ao vivo, no grupo que você estivesse conduzindo, tá? Sem problema nenhum. Deixa eu abrir aqui, que para mim aparece a Indiana, no vídeo para eles aparece só eu. Aí não dá certo. Abrir aqui para aparecer nós dois, tá? Deixa eu dar outro exemplo aqui, ó. Uma segunda parte dessa mesma atividade, né? Gravação de vídeo, né? De qual momento de sua carreira você fez uma apresentação em público e que mais se orgulha? Tudo isso, ó, aqui é um treinamento que eu chamo de autodirigido, mas você pode fazer ao vivo, né? E olha como fica legal essa questão do slide, como fica grande, como estimula, como aqui no caso, né? Eu nem entendo tanto disso, mas existe aí uma harmonização aqui das cores. Olha quem entrou na live, Nestorzão do THS, Indiana. Seja bem-vindo, Nestor.
Vamos lá, insights da primeira sessão. Então, tem como vocês fazerem tudo isso, né? Fazer um slide bacana, contribuir. O Nestor também que está aqui, gente, eu vou ver se eu consigo arrastar ele para esse nosso período de aprendizado. É uma pessoa que usa muita ferramenta online também, tem muito conhecimento, ele aplicou bastante esses conteúdos do THS para o atendimento online. Então, assim, gente, tem como fazer, tá? Eu só fiz aqui para ficar mais visual para vocês, né? Peço até desculpa da Indiana que eu interrompi um pouquinho a fala dela, mas existe totalmente, né, Indiana, como fazer. Eu estava respondendo perguntas aqui no YouTube. Mas é isso aí, tá vendo? Ah, é porque eu vejo umas perguntas interessantes aqui, eu já quero responder logo de cara, fico coçando. Mas é exatamente isso, tá vendo? Então, assim, dá para aplicar no online sim, certo? Basta saber como fazer. Gente, o Zoom tem muitas ferramentas bacanas, estude a ferramenta, olha, Google Formulário eu uso muito, tá? Uso até para mandar vídeo, uso até para mandar e-book num Google Formulário como resposta, enfim. Todas essas ferramentas que está disponível, vocês conseguem usar elas gratuita e aplicar no trabalho de vocês. Eu estava respondendo uma perguntinha aqui, que a pessoa perguntou se esses trabalhos voluntários podem ser usados no portfólio. Pode sim, são experiências profissionais que vocês tiveram que podem ser acrescentadas sim, tá? As empresas não ligam, é claro que você pode falar com elas, tá? Olha, eu vou fazer essa palestra voluntária, mas eu vou aproveitar para tirar foto, eu já fiz isso, tirar foto, pedir permissão, tirei fotos das atividades, publiquei e falei, né, que eu estava fazendo ali um trabalho voluntário, certo? E tudo isso, olha, você vê, é meio de divulgação do trabalho de vocês também, certo? Para A outras única coisa empresas. que a gente talvez segure seja sempre a psicoterapia, né? E Claro, igual o grupo, mas você fazendo um trabalho, uma palestra, um treinamento de empresa, tudo é portfólio. Mesmo o grupo, você consegue colocar ali como experiência que você fez um grupo sim, terapêutico, tal, tal, tal. Você não vai colocar as fotos, mas gente, exatamente. tudo que a gente faz tem como divulgar, né? E assim, até para vocês terem noção, boa parte do sucesso que a Indiana vem fazendo na região de Ipatinga vem da divulgação do trabalho, do portfólio. Né? As pessoas querem saber o que a gente fez de fato, sabe? Existe uma transição que antigamente era muito o currículo, hoje é o currículo somado à sua experiência, o que você fez de fato. Né? O Renan até respondeu aqui, o Renan Nunes. Pessoal, tudo que fizerem como voluntários pode sim ser colocado no portfólio, né? Usar como Fui experiência. eu. Hã? Fui eu, é que eu acho que eu não vi que estava logado do meu esposo, mas fui eu que respondi. Ah, você é o Renan Nunes. Isso, é porque meu celular quebrou, gente. Meu celular caiu no pinico. E aí, né, fiquei sem celular. E eu tô usando do meu marido, mas é isso, Atividade de tá? mãe, é assim mesmo. É, coisa de mãe acontece. Gente, vamos para as perguntas finais, né? Que a gente chegou aí 1h05. Indiana, você já viu aqui que tem um monte de Indiana volta, hashtag volta Indiana, volta, volta, eu quero Indiana. Então, vamos conversar para a gente encontrar Opa, uma agenda aí para vocês, tá bom? De você, combinado. meninas. Gente, eu acho que a gente respondeu quase tudo que vocês. Eu acho que respondeu tudo que vocês mandaram. Quem Agora, tiver quem no grupo, acho que quer pode Indiana mandar lá mandou. também, né? Vocês podem colocar, eu vou abrir o grupo também agora. Mandem também no privado, tá, gente? Utilizem esse espaço que vocês têm e aproveitem bastante, né? Até o dia 10 a gente está à disposição de vocês, né? Eu me dedico todo dia uma carga horária para estar mandando um lembrete, para estar criando coisas de maneira gratuita, né? Que esse grupo que a gente tem é 100% gratuito. E aproveitem bastante esse aprendizado. O Nestor colocou aqui no caso voluntário, coloca na proposta o valor do projeto e, ao final, explica os motivos pelos quais não será cobrado. É importante, né? Bem Interessante lembrado, Nestor. lembrar, Eu por fiz exemplo. isso, tá, gente? Eu fiz Legal. isso na ONG. Quando eu comecei lá, lembra que eu falei que eu fiz uma análise, que eu fui lá estudar o ambiente? Eu coloquei para eles, falei assim, olha, esse trabalho que eu fiz aqui tem um valor de R$ 2.000. R$ 2.000 vocês estão recebendo gratuito. Se fossem contratar qualquer psicólogo para vir aqui fazer esse trabalho que eu fiz, seria esse valor.
E eu questionei também alguns psicólogos que eu conheço que atuam como consultores para chegar nesse valor, tá? E eu mostrei para eles, olha, esse trabalho ele tem um valor, tá? Mesmo o trabalho voluntário, gente, eles têm valor, é a hora de vocês, né? Então, Costumo olha brincar só. aqui, com as empresas assim. Você pode fazer um tal trabalho assim gratuito? Como é que é assim, assim, assado? Eu falei, posso. O meu trabalho gratuito custa R$ 300, R$ 500. O que que isso quer dizer? Quer dizer que o meu prejuízo é esse, né? De hora, de deslocamento. Então, eu não estou te cobrando pelo que eu estou fazendo, eu estou te cobrando pelas horas que eu estou dedicando a isso. E é legal que o pessoal comece a despertar. Não, realmente, poxa, se a hora de atendimento dele é X e ele vai passar 1 hora aqui, mais 1 hora em deslocamento e 1 hora de preparação, 3 horas normais, é só o custo. Ou seja, para que isso realmente seja gratuito, eles precisam pagar um valor X. E aí, quando alguém pede um gratuito, que realmente é gratuito, hoje eu não faço mais gratuito para a empresa, né? Eu faço para ONG, para alguma instituição, sabe? Para alguém que realmente precisa, né? Aí eu até brinco, gratuito não existe, existe a minha doação. Eu vou doar X reais por Exatamente. horas do meu trabalho. E aí isso começa a criar uma consciência, né? No começo pode até criar uma irritabilidade. Algumas pessoas não gostam, né? Alguns empresários não gostam de ouvir pessoas, nossa, e tal, esse cara arrogante. Mas com o tempo a explicação as pessoas entendem realmente a hora de trabalho, né? Que você se dedica àquela situação. Muitas vezes a gente quer fazer, né? São públicos que chamam a atenção. Aqui na minha cidade tem bastante público carente. Por exemplo, palestra em escola é uma coisa que eu não faço nem me pagando. Mas me chamaram esses dias para dar uma palestra na escola pública do meu bairro que eu nasci. Eu não tenho como recusar. Né? Um trabalho que eu posso estar contribuindo, que eu me sinto bem em fazer, e aí eu faço esse trabalho como doação. Né? Mas Olha que se essa mesma interessante, família Éder. me procurasse como empresa, a minha empresa eu não faria. Contrataria outra pessoa para fazer. Olha que interessante, gente. 1 hora de trabalho nosso é um horário de atendimento, não é? Então, olha, toda vez que eu vou até uma empresa que eu me dedico um tempo para escutar, e dificilmente eu fico só 1 hora, é um tempo que eu estou fazendo a avaliação da empresa. É um tempo que eu estou analisando a empresa de forma gratuita, certo? Assim, das formas que eu fiz até hoje, o tempo que eu me dispus a fazer isso, eu tive retorno. Então, quando eu mostrei ali, quando eu fui precificar, as pessoas não acharam caro. Né? A ONG, por exemplo, eu mostrei o trabalho que eu estava fazendo, eu dei o resultado, eu apresentei um laudo para eles, gente. Eu entreguei esse laudo e falei do custo que isso tinha, que era algo que eu estava doando para eles, doando o meu tempo e doando essa análise para eles. Quando eles me contrataram, eles nem choraram no valor. E olha que eu já vi eles chorando por muita coisa em relação a preço, mas eles não choraram no valor que ia me pagar. Porque eles entenderam ali toda a entrega que eu fiz para eles, assim como as outras empresas também. E o que que eu entendi ali no início, né? Que eu estava desvalorizando a minha hora, né? Que a minha entrega estava sendo tão grande que as pessoas não estavam chorando ali, porque elas estavam entendendo o valor e o custo. E aí eu comecei a precificar de uma forma correta, tá? De chegar a cobrar a empresa R$ 25 a hora. Hoje, né, eu não faço por menos de 100. 100 é meu social. E mesmo assim, gente, ainda está muito barato, né? A minha meta é valorizar ainda mais a minha hora, certo? Mas é claro, para cada estilo de empresa, um valor diferente, certo? Por que que eu estou dizendo isso? Porque às vezes ali, para a ONG, se eu for ofertar um trabalho muito caro, eles não vão ter condições de pagar. Mas eu coloco esse valor dentro da realidade deles. Ciente de que há um pouco ali é a doação, mas eu estou sendo bem remunerado, certo? Então, assim, hoje eu vejo que nos meus trabalhos eu sou bem remunerada, mas depende muito de mim, né? Porque às vezes a gente tem vergonha de falar o preço, né? Isso que eu fui aprendendo na prática. Eu não posso ter vergonha de cobrar o meu valor. Eu estudei, são 8 anos. 5 anos de psicologia, 8 anos de experiência fora da faculdade, gente, é muito tempo. Né? Acreditem, mesmo quem saiu da faculdade agora tem 5 anos de conhecimento.